A paz do Senhor. Moisés preparou Josué para ser o seu sucessor. Porém, Josué a ninguém preparou. O povo errava, desviando-se do caminho do Senhor. O Senhor levantava juízes para julgar e livrar o povo. Sobre esses juízes falaremos agora. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Quiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zafete, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Ormã. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anaque. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes a ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família
deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias. Também, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nalol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alade e os de Aquisibe, os de Elba e os de Afeca e os de Reobote. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas, e não os deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Então nós vimos aqui o quê? Deus não mandou expulsar todo mundo? Eles expulsaram? Não. Então agora esse povo começa a ser tropeço na vida de Israel. Nós vemos que o livro de Juízes, em parte, é continuação do livro de Josué, o finalzinho do livro de Josué, para dar sentido à coisa, para você ver que tem continuidade a história de Deus com o povo dele. Capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz, que é isso que fizestes. Quem que está falando aqui? O próprio Jesus Cristo. Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no lugar da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Viu porque é importante você ensinar? Para não esquecer, para fazer direito. Porque se não ensina, não aprende. Não aprende e faz errado. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa do que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam-se e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e fariseus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Tudo errado. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado,
e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E, porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: Segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Não é feiticeira, é conselheira. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedas de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes.
anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Azarote a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos, até Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram.